Olá, pessoal! A todos vocês que gostam de ouvir casos criminais, mistérios e desaparecimentos, eu vos convido a conhecer o canal Narrando Casos. Lá vocês vão encontrar casos criminais reais todas as semanas, às quartas e sextas-feiras, às 19 horas. Canal Narrando Casos. Te espero lá, hein? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um grande abraço! E até lá no Narrando Casos, no nosso próximo caso. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e tô começando mais um vídeo aqui no canal Crimes Verdadeiros. E no vídeo de hoje eu tô num cenário diferente, já que estamos quase entrando em dezembro, o mês do Natal. Eu tô aqui no cenário diferente com a minha árvore aqui ao fundo e no mês de Natal teremos alguns casos natalinos também, então aguardem. E por enquanto temos só realmente uma árvore aqui atrás, né? Um cenário de Natal pra vocês aí, pra dar uma diferenciada, já que vamos completar um ano de canal e eu só mudo as cores geralmente, né? Nunca mudei o cenário. Então em breve virão várias mudanças por aí. Mas por enquanto temos aqui ao fundo uma árvore apenas. Mas sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Patrick Henry Sherrill nasceu em 13 de novembro de 1941 em Wauchonga, em Oklahoma. O Patrick tinha um irmão e uma irmã mais velhos do que ele, e a família morava numa pequena fazenda onde eles cultivavam um pequeno negócio de café na cidade. Em meados de 1950, a família resolveu vender tudo o que tinha e eles se mudaram para a cidade de Oklahoma. As pessoas acreditam que pode ser traumático para um adolescente sair de uma cidade muito pequena, onde ele vivia apenas na fazenda, tinha convívio com poucas pessoas, para uma cidade grande, com muita gente, com muito adolescente. E muitos acreditam que foi nesse momento da adolescência, onde ele e a família se mudou de cidade, que ele começou a ser mais retraído ainda do que ele já era. O trabalho que o Patrick fazia na fazenda ajudou com que ele desenvolvesse alguns músculos, então ele era um pouco mais forte, um pouco mais alto que o restante dos colegas dele da escola, da mesma faixa etária de idade. Então ele acabou optando por tentar se entrosar no atletismo com o restante do pessoal por conta da forma física dele. Ele até chegou a receber uma carta sendo convidado para o time de futebol, mas ele não gostava de esportes coletivos. Ele gostava de esportes que ele pudesse trabalhar sozinho, e mais tarde ele realmente mostrou isso, que ele gostava mesmo de trabalhar sozinho. Os pais do Patrick eram pessoas mais velhas, eles já tiveram os filhos com a idade um pouco avançada, então eles tinham um ensinamento, uma conduta um tanto quanto rígida com os filhos. O pai do Patrick morreu quando ele ainda era adolescente, e segundo um dos poucos amigos que o Patrick teve na adolescência, esse amigo disse que o Patrick tinha um segredo de família e que em algum momento ele não se aguentou e acabou contando para esse amigo que o pai dele era uma pessoa doente mentalmente. Então, o pai dele tinha vários problemas psicológicos e ele disse que se ele se casasse um dia, ele nunca iria ter filhos porque ele não queria passar essa doença mental para filho nenhum. O Patrick serviu por 2 anos no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e ele era considerado um atirador especialista. Ele deixou o serviço em 1966 e frequentemente ele se gabava de ter servido na guerra no Vietnã, embora registros comprovem que ele nunca saiu do continente. Já na vida adulta, o Patrick era conhecido por ser um desajustado social e uma pessoa sem amigos, sem colegas de trabalho, enfim, era uma pessoa muito sozinha. Ele morou durante o tempo com a mãe dele doente, mas na época dos fatos ele estava morando sozinho. Ele nunca se casou, ele morava numa casa simples e pessoas dizem que a casa que ele morava era uma casa simples, tão simples que ele não tinha nenhuma cadeira extra para receber convidados, e não que isso fizesse diferença, porque ele nunca recebia absolutamente ninguém na casa dele. O apelido dele na vizinhança era Pet Louco, isso porque as crianças chamavam ele assim, os vizinhos também, porque ele, durante a noite, ele ficava olhando pela janela dos vizinhos ali, do pessoal da vizinhança,
Então, ele sempre achava que as crianças estavam rindo dele e esse era o apelido dele. As pessoas viam ele como um cara sozinho, estranho, louco e realmente ele se mostrava ser dessa forma. O Patrick nunca parava no emprego por muito tempo, ele sempre ficava pulando de emprego em emprego, ele não conseguia manter uma constância, sabe? Até que o Patrick foi contratado na agência de correios de Edmond, em Oklahoma, e ele foi contratado para ser um entregador substituto. Então, ele não era um funcionário que tinha uma rota certa a se fazer. Digamos que ele era um substituto, então se alguém faltasse, ele fazia essa rota. Se outra pessoa faltasse, ele era jogado para aquela outra rota e assim por diante. As opiniões sobre o Patrick funcionário variam muito. Algumas pessoas dizem que ele fazia o trabalho dele, ele tentava fazer o trabalho dele, mas outras pessoas e até mesmo relatórios dizem que ele era um funcionário muito complicado de lidar, porque ele praticamente não fazia nada certo. Fora que a personalidade dele era de uma pessoa muito brava, ele era muito irritado, então tudo ele explodia, sabe? Então realmente era um funcionário bem complicado de lidar. Um funcionário que trabalhava com o Patrick disse que ele não conseguia nem achar o Walmart, que era a maior loja da cidade, então se ele não conseguia fazer isso, ele não conseguia fazer nada, segundo esse funcionário. Já outras pessoas dizem que ele fazia ali um bom trabalho, que ele desempenhava a função dele conforme era pedido, de uma forma razoável, mas que realmente a administração ali da agência estava realmente pegando no pé dele. Mas de qualquer forma, no dia 19 de agosto de 1986, os supervisores Esser e Bland, que eram os supervisores do Patrick, chamaram ele e acabaram repreendendo ele, disciplinando ele verbalmente sobre o trabalho. Eles disseram que ele estava fazendo muitas coisas erradas, cometendo muitos erros, a forma com que ele agia no trabalho também não estava sendo aceitável. Então eles disseram que se ele não melhorasse o desempenho dele, se ele não procurasse melhorar, ele simplesmente seria demitido. O Patrick foi para casa visivelmente abalado. Muitas pessoas depois disseram isso, que ele ficou muito triste. Ele chegou a comentar com alguém ali do trabalho, não se sabe direito se foi um funcionário ali ou se foi um guarda, algo assim, mas ele disse que ele precisava sair daquele lugar porque lá não ia dar certo para ele. Então ele foi para casa e ele ficou remoendo aquilo, ele ficou remoendo a bronca que ele levou, ele ficou remoendo a história dele, a possibilidade dele ser demitido, e foi aí que ele tomou uma decisão. No dia seguinte, no dia 20 de agosto de 1986, aproximadamente às 6h45 da manhã, o Patrick saiu de casa, como de costume, nesse horário para trabalhar, e ele chegou na agência por volta das 7 horas da manhã. Às 7h05 da manhã, ele entrou na agência e ele estava usando uma bolsa postal que ele usava geralmente para fazer as entregas das cartas. Só que dentro dessa bolsa, nesse dia em específico, não tinham cartas. Nesse dia, tinham 3 armas lá dentro. Havia uma pistola calibre 22 e 2 revólveres de calibre 45. Então, como eu disse, ele adentrou a agência e em silêncio ele começou a caminhar. Ele trancou as portas, como eu falei, e em silêncio ele começou a caminhar e procurar pelos supervisores dele que haviam dado a bronca nele num dia anterior. Quando ele encontrou o Esser, um dos supervisores, ele atirou e logo em seguida ele saiu para procurar o Bland. Só que nesse dia o Bland acabou se atrasando, então ele chegou mais tarde na empresa e por conta disso ele acabou se livrando, ele acabou saindo aí são e salvo desse ataque. Mas enquanto o Patrick estava procurando o Bland, ele começou a atirar em várias pessoas e as pessoas já tinham ouvido disparos, as pessoas já estavam desesperadas ali, já estavam meio que cientes do que estava acontecendo, embora algumas pessoas achavam que fosse uma brincadeira de mau gosto, alguém brincando com fogos de artifícios, algo assim ali dentro, mas logo eles se depararam com pessoas baleadas, em poças de sangue, sangrando, e eles realmente se deram conta de que se tratava realmente de um ataque super cruel. Então ele começou, ali na procura pelo Bland, ele começou a atirar em várias pessoas, haviam pessoas embaixo das mesas, encolhidas, tentando se proteger, e algumas pessoas ele olhava e
por alguma razão resolvia poupar aquelas pessoas. Já outras ele atirava a queima-roupa, outras ele perseguia até conseguir atirar na pessoa. Não se sabe por qual razão ele resolveu livrar algumas pessoas naquele dia. Ele achava que algumas pessoas simplesmente não mereciam morrer e outras mereciam. No momento do ataque, tinham aproximadamente 50 ou mais pessoas trabalhando naquele lugar. Válido lembrar que eram alguns departamentos ali, né? Então tinha o pessoal do caixa, tinha o pessoal que estava separando as cartas, tinha o pessoal que trabalhava nos caminhões, enfim, eram vários departamentos ali dentro. Uma funcionária disse que estava escondida atrás de várias caixas grandes, mas que ela podia ver por uma fresta e também ouvir os gritos das pessoas que estavam sendo baleadas. Um outro funcionário disse que ele conseguiu se livrar disso tudo porque ele conseguiu entrar no cofre onde eram guardados os selos e aí ele conseguiu escapar. 2 outros sobreviventes escaparam porque eles se esconderam no armário de vassouras. Então, as pessoas tentavam se esconder, tentavam fugir em todos os lugares possíveis que eles achavam uma brecha. Tem um sobrevivente que conta que ele chegou a ser baleado nas costas e que na hora a intuição dele foi se fingir de morto, porque ele pensou, fui baleado, ele sentiu que foi baleado, então ele se fingiu de morto. Ele disse que por alguns segundos ele parou de respirar, enquanto ele percebeu que o Patrick ainda estava ali próximo a ele. E depois que ele não ouviu mais nada, só algumas pessoas chorando, né? Ele viu que o Patrick não estava mais ali. Ele levantou e tentou procurar alguma saída, algum lugar para fugir, para se esconder. E felizmente ele acabou sobrevivendo, né? Ele foi uma das pessoas feridas, mas acabou sobrevivendo a esse ataque. Minutos após o início do tiroteio, a polícia chegou ao local, a agência de correios, e eles tentaram falar com o atirador por 45 minutos. Eles usaram o megafone, eles tentaram ligar várias vezes, mas quando eles realmente não conseguiram nenhum tipo de contato com o atirador lá dentro. A equipe da SWAT invadiu o prédio às 8h30 da manhã e foi aí que eles encontraram o corpo do Patrick em meio a vários outros corpos também, em meio a várias pessoas feridas. Então, depois de matar 14 pessoas e ferir outras 6, o Patrick atirou na própria testa e acabou tirando a própria vida. Então, no total foram 15 mortes, sendo 14 pessoas que o Patrick, né, acabou matando, e contando com ele são 15 mortes, e ainda 6 feridos acabaram sendo hospitalizados. O Yellow River Memorial é uma homenagem que foi feita às vítimas desse ataque na agência dos Correios de Edmond, Oklahoma. O memorial contém a estátua de bronze de um homem e de uma mulher em pé no topo da base central da fonte, segurando a fita amarela para representar as 14 vítimas mortas no tiroteio. A fonte contém 14 jatos de água e uma placa na frente da base com o nome de cada uma das vítimas. O tiroteio dos Correios de Edmond, em Oklahoma, tornou-se o terceiro maior assassinato em massa nos Estados Unidos cometido por um único indivíduo. E esse foi o caso de hoje, gente. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam, se vocês já conheciam, vocês sabem que eu gosto desse feedback de vocês. Então comentem bastante aqui embaixo. Deixa bastante like também nesse vídeo, porque me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e for novo por aqui. Ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. E eu também queria pedir para vocês se inscreverem, se possível, no meu canal pessoal, que eu já tenho há alguns anos. O meu canal pessoal é bem pequenininho, nem se compara a esse canal aqui que está crescendo bastante. Muito obrigada, inclusive, é por conta de vocês, é vocês quem estão fazendo esse canal crescer. Então me ajudem a crescer aquele canal também, tá bom? É um canal pessoal onde eu falo sobre mim, sobre maternidade, enfim. Então se você não gosta, não tem problema, não precisa, a não ser que você queira me ajudar. Mas se inscreve, tá? Eu vou deixar aqui no bloco de informações o link do meu canal, tá bom? É isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau!